Olá, bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice, para seu longeviver satisfatório. Estamos recebendo hoje, nos nossos estúdios, aqui na TV Assembleia, Canal 7, o Dr. Marcos Herá. Marcos Herá é professor universitário da UFAL e advogado. Seja bem-vindo, Marcos, ao nosso programa Saber Viver 60 Mais e desde já agradecemos pela sua colaboração. Eu só tenho que agradecer o convite, Francisco. Marcos, o dia 1º de outubro, todo mundo sabe, é o dia celebrativo do Estatuto do Idoso, ou seja, hoje mudou o nome para Estatuto da Pessoa Idosa, e dia também nacional e internacional da pessoa idosa, que antigamente a gente chamava do Dia do Idoso. Isso. O que significa isso para o idoso saber viver? Vamos lá, então, qual é a importância de você ter um dia comemorativo? Eu vou usar uma palavra, Francisco, que eu acho que é reflexão, e é um momento da gente fazer um balanço, tá? Porque a gente todo ano tem um dia dedicado à pessoa idosa. Será que a legislação para a pessoa idosa está adequada? Será que tem algum desafio novo que precisa ser contemplado? Tá? Quais são os principais problemas que estão acontecendo? E este ano eu acho que essa data é ainda mais importante porque a gente teve a divulgação do resultado dos últimos censos do IBGE. E o que é que esse censo traz para a gente? A informação que o crescimento do nosso país vai mudar a partir da próxima década. A gente vai ter menos nascimentos e, a partir daí, a gente vai ter uma inversão na pirâmide populacional. O número de pessoas jovens, gradativamente, vai ficar menor do que o número de pessoas com mais de 60 anos. Então, se hoje a gente lida com a pessoa idosa como se fosse uma minoria, a gente está caminhando para a pessoa idosa ter uma participação mais relevante no quantitativo populacional. E isso precisa trazer, principalmente do Estado, a preocupação em se preparar para esse novo cenário. Marcos, você falou uma palavra hoje bem discutível, é a palavra preparar. E isso a gente vê com muita dificuldade para o Estado e para o município, para os municípios. Como é que a sociedade pode auxiliar para essa preparação? Vamos tentar pegar um exemplo dentro de casa e, a partir daí, a gente responder a sua pergunta. Vê só, Francisco. Quando é que você se preocupa com o seu pai, com o seu avô, tá? Com as pessoas mais velhas? Normalmente, quando alguém escorrega em casa e leva uma queda. E aí você vai se preocupar em dar o pronto atendimento e depois vai encher a casa de ferramentas ou de elementos de segurança, barras de apoio e etc. Vai se preocupar se o chão é escorregadio ou não. Isso podia ter sido feito 2 anos antes. Isso podia ter sido feito antes do problema acontecer. A cultura do brasileiro não é uma cultura proativa, de você antecipar as necessidades e você tentar mitigar o risco. A nossa cultura é uma cultura reativa. Você espera o problema acontecer para depois correr atrás do leite derramado. Então, a grande questão aqui é uma mudança de cultura. Veja, se eu volto no tempo 25 anos atrás, eu não tenho legislação que trata da pessoa idosa. O método de você ter uma lei que fala da pessoa idosa é você reunir questões de direito previdenciário, administrativo, penal, de direito civil, num lugar só. Isso facilita para as novas gerações estudarem esse assunto, porque agora está tudo reunido. Isso facilita para as pessoas que estão naquela geração conhecerem os seus direitos sem ter que estar procurando em vários lugarzinhos diferentes. Você tem agora um ímã que atrai todo um ecossistema de legislação para proteger aquelas pessoas. E por que isso é feito? Para permitir que você eduque as pessoas. Hoje a gente fala de letramento digital, uma preocupação com as pessoas que vivem no mundo analógico e têm dificuldade com o digital. Mas aí a gente tem um combate às pessoas que não sabem escrever e a gente tem o combate às pessoas que não têm informação sobre os seus direitos. Isso acontece para o consumidor, para a mulher vítima de violência, para a criança e adolescente e também para o idoso. São os grupos hipervulneráveis na comunidade. Existem referências diferentes para a idade de 60 e 65 anos. Em alguns artigos do Estatuto do Idoso, você poderia esclarecer essas diferenças e a razão para tais variações? Por exemplo, agora já está tendo alguns movimentos que seja uma lei com a idade Com a idade unificada. unificada. Vamos lá, então, a resposta anterior vai me ajudar. O que é que acontece?
Antes do Estatuto da Pessoa Idosa, a gente tinha várias normas que já existiam que tutelavam interesses da população que está numa idade mais avançada. E elas foram reunidas, tá? E aí, por exemplo, quando é que eu considero alguém idoso aos olhos da lei? A partir dos 60. Mas acontece que se eu tenho 60 anos de idade e não consigo garantir o meu sustento sozinho, eu posso ter direito a um benefício assistencial do governo. Mas o cálculo atuarial que o governo fez, ou seja, o governo percebe que só consegue pagar essa ajuda a partir dos 65 anos. Então, o Estatuto tem uma norma geral, você é idoso a partir dos 60, mas você só pode receber um benefício baseado na LOAS, na Lei de Assistência Social, a partir de 65. A gente tem idades diferentes nas regras previdenciárias, para homens e para mulheres. E essas regras foram baseadas de acordo com a expectativa de vida da população. Então, mulheres vivem mais do que homens, tá? Dependendo da região do Brasil, você tem uma longevidade que pode ter uma variação de 5, 6 anos. Mas tem uma idade que você não mencionou no Estatuto, que é a idade dos que chamam-se superidosos, ou das pessoas que têm mais de 80 anos. Qual é a diferença? É que dentre aquele grupo que goza de prioridade, eu tenho alguém que tem prioridade mais especial ainda. Então, a gente vai estabelecer o seguinte, maior prioridade, 80 a mais, e depois aqueles que têm 60 anos. Mas aí, Francisco, o que é prioridade quando você chega de manhã no laboratório e tem 5 atendentes e tem um atendente para lidar com as pessoas com mais de 60? Eu acho que o senso comum mostra que às vezes é melhor pegar a ficha convencional do que a ficha preferencial. Então tem alguma distorção aqui nessa situação. Porque o que é que acontece? A maioria dos serviços que atendem ao público, eles se preocupam com o mínimo e não com o adequado. Se eu sou dono de um serviço que atende ao público e vejo que em determinados horários eu tenho muito mais gente daquele grupo etário que precisa de atenção, por que eu vou destinar apenas um funcionário para fazer isso? Resposta, por uma questão financeira. Francisco, a dificuldade hoje do Estatuto é que quando o Estado diz que é dever da comunidade, da população toda, zelar pelos interesses dos idosos, tem um custo para isso. Tá? E aí o problema é quem é que vai arcar com esse custo. Então, o empresário diz assim, eu vou cumprir o mínimo da lei. Eu vou colocar lá um guichê preferencial. Eu deveria ter 3 ou 4 em determinados horários do dia. Mas o que é que acontece? Se eu deixar um aqui, eu não vou ser acusado de estar desrespeitando a norma e eu vou me contentar com o mínimo. O que é que você espera? O mínimo ou o necessário? Hoje, a cultura do Brasil é você assegurar pelo menos o mínimo. E muitas vezes isso não é suficiente para você atender às necessidades específicas naquele caso concreto. Ô Marcos, a gente vê muito e ouve muito em alguns discursos a transferência de responsabilidades Sim. do governo para a família. Isso é comum quando se fala principalmente em LPIs. Perfeito. E em todas as situações, vamos dizer assim, de convivência, também a gente ouve esse discurso. Não, é responsabilidade da família. E aí eu te pergunto, a família também, quando ela não tem essa apropriação, esse empoderamento, não é responsabilidade do Estado? Também, mas como é que vai funcionar assim? A gente não pode segregar as pessoas. A gente tem que garantir um mínimo de integração. Você garante integração permitindo que as pessoas convivam. E aí qual é o problema? Você tem alguém com deficiência, coloca numa instituição manicomial. Você tem alguém que é idoso, coloca numa instituição de longa permanência. Tá? E aí o que é que você faz com essas pessoas? Você tira dos olhos da maioria da sociedade. Essas pessoas se tornam invisíveis. Então o que aconteceu nos últimos 10 anos no Brasil é que o entendimento, e aí o entendimento na área médica, na área psicológica, é que a melhor maneira de lidar com pessoas que têm, pessoas atípicas, socialmente atípicas, é você trazer essas pessoas para o convívio. Eu só posso trazer essas pessoas para o convívio se eu tiver uma repartição de atribuições. É dever da família, é dever da comunidade, é dever do Estado. Mas eu estou falando de pessoas em situações normais de temperatura e pressão. Eu estou falando de pessoas que têm, por exemplo, autonomia para se alimentar, autonomia para se vestir, que têm discernimento para compreender quais são os cuidados básicos com saúde. A partir do momento que eu tenho pessoas que estão numa situação mais especial, que precisam de maior atenção, e o grupo familiar não tem condições financeiras ou não tem condições logísticas de assegurar esse tipo de tratamento, aí você vai buscar a ajuda externa. Tá? Mas qual é o problema? Falta essa rede de apoio.
Falta essa rede de apoio para CRAs, falta essa rede de apoio para crianças. Se você visitar qualquer instituição de acolhimento aqui em Maceió, você vai ver que os problemas que a gente tem no final da nossa vida são muito parecidos com os problemas que a gente tem no início da nossa vida, tá certo? Da invisibilidade, da falta de recursos. E muitas vezes quem trabalha nessa área são pessoas abnegadas, são pessoas que entendem a necessidade e fazem aquilo por vocação. Porque até a função de cuidador é uma função que é considerada secundária. Secundária. Tá? Até você precisar. Aí quando Gerontólogo você precisa, também, né? O gerontologista também, né? Perfeito. Porque eu sempre digo aos meus amigos que são gerontólogos que o governo, nós podemos citar até o governo federal, não tem esse zelo que a gente quer para o segmento idoso. Desde quando você não cuida de profissionalizar seu cuidador e não profissionalizar também o profissional que estuda o processo do envelhecimento nos campos biológico, psicológico e sociais, quando você não profissionaliza, você deixa à mercê de vários fatores. E veja que a gente vive um momento, Francisco, que é o seguinte: a minha geração, que está entre 40 e 50 anos de idade, não foi educada para se preocupar com os cuidados para a geração que veio antes. Tá? Por quê? Porque a expectativa de vida no Brasil antes era até em 60, 65 anos. Com a expectativa de vida chegando aos 79 anos, o que é que vai acontecer? A gente vai ter mais tempo que as pessoas vão conviver ao mesmo tempo com seus pais e já vão ter os seus próprios filhos. Hoje, na geração entre 40 e 50 anos, se fala muito da sobrecarga, sobretudo para as mulheres, que além de serem cobradas de cuidar dos seus filhos, passam a ser cobradas dos cuidados com os seus pais. Tá? Como se o cuidado fosse algo que pudesse ser simplesmente atribuído em relação ao sexo da pessoa. Tá? Então, o cuidado é dos filhos e a responsabilidade dos filhos é a mesma independente do sexo. Ah, mas eu não moro aqui. Você continua tendo responsabilidade. Tá? E isso eu acho que é importante. Mas isso é um processo cultural. Você desperta a necessidade e você começa a criar nas pessoas, tá? O desejo de buscar informações e entender o que está acontecendo. Eu sempre ouvi que, eu concordo, que a maneira como a gente lida com quem veio antes da gente ajuda a definir como é que nós seremos cuidados quando chegar a nossa hora. Porque a gente está ensinando a próxima geração. Se você está ensinando segregação, se você está ensinando falta de respeito, falta de cuidado, se você está ignorando as necessidades das pessoas, uma hora vai chegar a sua vez. E aí, o que é que falta às vezes? É alteridade. É você olhar para o espelho, tá? E imaginar como é que você gostaria de ser tratado. Depois você olha para uma pessoa idosa, uma pessoa que está numa situação de cuidado, que necessita de cuidado, e você imaginar que aquela pessoa tem os mesmos direitos que você tem. É isso que falta às vezes. Onde é que está no Estatuto do Idoso, na Constituição, esse fato que você está falando aí, que me veio na memória, de ser falta de preparação, que nós não estamos preparados para receber o idoso. Sim. E não estamos preparando o município, o Estado, para receber nossos filhos, nossos netos, que serão idosos. E até a responsabilidade também do idoso. Também. É a autorresponsabilidade, é a primeira. Todos nós temos o dever de garantir a nossa autopreservação, o nosso sustento. A gente tem que se esforçar, tá? Para a gente conseguir autonomia. Porque o que é que acontece? As pessoas querem liberdade, as pessoas querem autonomia. Mas o exercício de liberdade e autonomia vem junto com responsabilidade. Então, a primeira pessoa que tem o dever de se cuidar, de buscar se sustentar, é a própria pessoa. E isso para o sexo masculino é mais complicado. As pesquisas mostram que se não tiver alguém perturbando para ir para o médico, para fazer exame, para se cuidar, normalmente a pessoa não se cuida em relação a isso. O ponto de partida na Constituição é o fundamento da dignidade da pessoa humana. Tá? O que é ter uma vida digna? Tá? Então, a vida digna é uma vida que você não vai ser discriminado pelas suas opções, que você pode exercer sua liberdade, que você pode manifestar o seu pensamento, que você vai ter assegurado um lugar para você morar, que você vai ter proteção à sua saúde, dentre outros direitos. A gente tem mais de 70 incisos no artigo 5º da Constituição. Sabe o que eu acho qual é a dificuldade? É porque eu não tenho uma norma escrita literalmente sobre isso. Você precisa ler vários dispositivos da lei e daí você vai interpretar. E aí, o que é que acontece com a interpretação? Muitas vezes a interpretação que eu faço não é a mesma que você faz. E aí você precisa estabelecer um consenso mínimo.
o Estado tem deveres que são negativos, por exemplo, ele não pode interferir com a sua propriedade privada, ele não pode expropriar os seus bens sem o devido processo legal. Mas, ao mesmo tempo, ele tem deveres prestacionais, saúde, garantir liberdade de expressão, garantir proteção do idoso. Então, nem sempre o que eu vou exigir do Estado é um não fazer. Eu vou exigir do Estado também um fazer, um atuar, uma atuação que é preventiva antes dos problemas acontecerem. Mas veja só, você chega na sua casa e você encontra a casa bagunçada. Então você sabe exatamente o que está fora do lugar e aí você diz assim, por que você não fez isso? Porque você deixou de fazer aquilo. Mas você está enxergando o problema. Mas se você encontra a sua casa arrumada, mas a sala do lado está cheia de entulho, porque eu tirei tudo da sala da frente, entulhei lá atrás, longe da vista dos outros, ninguém vai reclamar, ninguém vai gritar. Então, qual foi a política durante anos do Estado? Simplesmente você afastava, isolava, segregava. Qual é a primeira coisa que você faz quando o vovô e a vovó começam a ter algum tipo de dificuldades? Vamos interditar o vovô e a vovó, vamos ficar com o cartão do benefício dele, porque ele não sabe mais como é que ele vai controlar o dinheiro, porque veja só, ele está querendo gastar com bobagem, e eu precisando de dinheiro aqui para ajudar nas contas da casa. Mas veja, será que você gostaria que alguém fizesse isso com o seu dinheiro? Mas aí você não tem dificuldade nenhuma de fazer com o dinheiro do outro. Então, eu tenho que separar quando é que você atua no interesse do outro, ou no melhor interesse do outro, e quando é que você atua ignorando os interesses e os desejos daquele que é o titular do direito. Eu acho que essa é uma grande dificuldade para a gente lidar. E a lei mudou. Em 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que dialoga com o Estatuto do Idoso, estabeleceu, por exemplo, que os processos dessa área são sempre transitórios, precisam ser justificados. E o que a gente precisa intensificar é a prestação de contas das pessoas que exercem esse dever de cuidado. E não chegar para o juiz e dizer assim, olha, daqui para frente eu vou cuidar do idoso e deixa comigo, confia em mim. Para isso a gente tem o Ministério Público. É dever do Ministério Público zelar pelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E uma das formas de você fazer isso é exigindo responsabilização e prestação de contas dessas pessoas. Isso a gente precisa melhorar e precisa reforçar. Isso está na Constituição, está no Estatuto do Idoso. No Código Civil. Código Civil. Tá lá. Agora eu lhe pergunto, e o idoso? Como ele extrair tudo isso de uma forma bem, numa linguagem clara, popular, de uma interpretação que ele possa ter, porque nós temos idosos de vários níveis de cognição. Perfeito. Como ele extrair isso de uma forma simples, clara, para ele se blindar e para ele até se empoderar diante das situações. Para você empoderar alguém, você tem que dar informação à pessoa. A pessoa primeiro tem que conhecer os seus direitos. Eu acho que esse é a principal dificuldade. Veja, se você chegar em qualquer loja, você vai encontrar no caixa da loja uma cópia do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Porque a gente tem uma legislação que diz que é dever do Estado assegurar a educação para o consumo e uma das ferramentas de educação para o consumo é você deixar à mostra e deixar à mão de qualquer pessoa para consulta uma cópia da lei. Isso existe para o Estatuto do Idoso? Não. Seria efetivo? O problema é que a linguagem da lei não é necessariamente a linguagem que é de fácil compreensão para todo mundo. Você, às vezes, exige uma formação jurídica para entender em profundidade o que aquilo significa. Então, veja, o dever do Estado não é só garantir saúde, mas é também explicar às pessoas no que é que consiste o direito à saúde. Quais são os mecanismos para você buscar a saúde quando você não consegue o atendimento na hora que você precisa para o SUS, tá? E aí, o que é que a gente precisa perceber? Que não é uma ação que vai resolver esse problema. Você precisa de um conjunto de ações coordenadas, tá? Que vão ser direcionadas para a mesma finalidade. E aí a gente tem conselhos que vão fiscalizar a situação do idoso no âmbito dos municípios. E aí você vai ter, por exemplo, a Anvisa, que tem regras que vão ser aplicadas para fiscalizar instituições de longa permanência, para saber se elas estão dentro das condições para que a pessoa tenha um atendimento digno. Você vai ter o trabalho de assistentes sociais, que estão vinculados a vários órgãos do governo, que podem apresentar relatórios. Mas, Francisco, será que isso interessa aos governantes atuais? Porque essa população, a partir de 70 anos, passa a ter a opção de escolher se quer votar ou se não quer votar. Então, veja a situação. Eu olhando para a pirâmide populacional brasileira, o idoso ocupa um espaço que ainda não é tão significativo.
Além disso, a partir de determinada idade, os 70 anos, ele decide se quer continuar votando, exercendo a sua cidadania ou não. Então, o que é que acaba acontecendo? A classe política volta os olhos para a parcela mais significativa da população. E aí vai deixando aquelas minorias numa situação para pegar as sobras, para pegar os restos. Mas para quem está ouvindo a gente, se eu pudesse dizer uma coisa, eu vou resumir da seguinte forma. Tudo que um cidadão adulto ou uma criança no Brasil tem direito, o idoso também tem, sem nenhuma discriminação. E as pessoas acham que é como se a bateria fosse acabando e você fosse perdendo direitos à medida que você fosse ficando mais velho. E isso não acontece. Se você assumir esta consciência, já é um ótimo começo. Rapaz, eu gostei aí do exemplo que você disse da bateria. E ainda digo mais, a percepção é que quando a bateria vai acabando, para que eu recarregar se ela já está com bastante tempo? Mas será que ela vai me dar essa energia que eu estou querendo? E a gente não sabe até quando a gente vai ficar aqui. Então, quem achava que ia ficar vivo, se ia se aposentar e ia ficar vivo 2 anos, vai descobrir que vai ter mais 15 anos pela frente. Isso com cuidados básicos. E a tendência é que, a partir dos avanços da medicina, você viva ainda mais, tá? Então, o que é que acontece? A sua vida não terminou quando você terminou de trabalhar. Você está começando um novo capítulo da sua vida. Como é que você vai querer viver esse capítulo, tá? Com 10% de bateria, com 50% de bateria, com 70% de bateria, tá? O que é que você pode fazer? Lembra que eu falei de responsabilidade? Se você quer exercer a sua liberdade e a sua autodeterminação, você também tem que tomar à frente desse processo. Qual é a sua percepção sobre o cenário atual do envelhecimento populacional? Tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, em relação à disposição do Estatuto do Idoso. Até nós conversamos aqui, não foi? Que a gente tem um envelhecimento individual, particular. Isso. A gente não estende para o coletivo. Isso. Aí vem aquelas palavrazinhas perversas. Ego inflamado, vaidade, soberba. Sim. E aí vai, né? Veja que dificuldade a gente tem com o envelhecimento. Se você perguntar a idade, a maioria das pessoas, as pessoas preferem evitar esse assunto. É a negação. Tá certo? Você ainda tem pessoas assim, não, é falta de educação perguntar a idade da pessoa. A idade é um fato biológico. Quanto à sua altura, o seu peso, o lugar que você nasceu, a cor dos seus olhos, tá certo? E chega um momento na nossa vida que às vezes vale mais o estado de conservação do que a idade que está na certidão de nascimento. Porque se você não cuidar do corpo, você não vai ter saúde para você exercer suas atividades, tá? Então, qual é o primeiro passo? A sua idade não define os direitos que você tem como regra geral. Uma pessoa é capaz plenamente aos 18 anos e continuar sendo capaz durante toda a sua vida. O que você vai ter que levar em consideração é que pode chegar um momento da vida que ela precise de mais atenção, que ela precise de mais salvaguardas, porque naturalmente o seu processo de raciocínio vai entrando em declínio por uma questão biológica, tá? Mas isso não implica, a idade não implica incapacidade, Francisco. Incapacidade e idade não se confundem com deficiência. E o brasileiro, na média, confunde o idoso com a pessoa deficiente ou com a pessoa incapaz. Quando você separar essas 3 palavras, isso vai ajudar tanto no seu processo de envelhecimento pessoal quanto no coletivo. Veja só, quando eu penso assim, imagine uma figura que representa o idoso. Provavelmente vai vir uma bengala no meio, vai vir alguém curvado, vai vir alguém que não ouve direito. Isso talvez fosse mais acurado, mais preciso 30 a 40 anos atrás, mas a gente já está em outra fase da nossa existência. E aí, o que é que representa o idoso hoje? Tá? Acho que a melhor representação seria, não preciso fazer distinção entre quem tem 60, 65, 70, de uma pessoa que tem 50 anos de idade, em matéria de direitos e oportunidades. Isso. Eu acho que esse é o objetivo a ser buscado. Isso. Qual o papel da pessoa idosa na efetividade e vigor do Estatuto do Idoso? Primeiro, conhecer seus direitos. Segundo, cobrar os seus direitos. Marcos, dá muito trabalho. Mas a gente tem setores que existem para isso. Por exemplo, você pode fazer uma comunicação ao Conselho do Idoso. Você pode fazer uma representação ao Ministério Público. Se você foi vítima de crime, você pode procurar uma autoridade policial. Então, muitas vezes, o que é que a gente ouve falar? Está acontecendo uma série de problemas, mas será que esses problemas foram devidamente documentados e se cobrou as autoridades competentes para tomar uma atitude? Nem sempre.
Por exemplo, você tem 200 pessoas que sofrem furtos de celular num dia em Maceió, e aí você tem 20 boletins de ocorrência. O que é que a polícia vai achar? Que está tudo ótimo, que está dentro da normalidade ou que está dentro da média tolerável daquilo ali. Se você não cobra, se você não registra, a situação não vai mudar. Então a gente também tem que fazer a nossa parte. O que falta no Estatuto do Idoso para que ele seja eficaz e prático na sua aplicação? Para mim, na maioria dos casos, da parte do idoso, que é o titular dos direitos, Isso. conhecimento. Tá? Se ele não conhece os seus direitos, ele não consegue exercer. Da parte do Estado, vontade política. Acho que não tem outra situação. Veja, eu tenho um orçamento que eu posso gastar com publicidade, com creches ou com proteção do idoso. Onde é que eu vou alocar a maior parte do orçamento público? Tá certo? Quem vai definir isso vai ser aquele que vai ser eleito. Então, a gente precisa levar em consideração a vontade política na execução e efetividade das políticas públicas. Quais os artigos garantem a autonomia e a independência da pessoa idosa e como elas podem usufruir desse direito? Eu vou voltar para o que eu disse duas perguntas atrás. Eu não vejo diferença para adulto dos 18 aos 90 anos de idade. Essa é a regra. Então, os direitos que tem no Código Civil, que protegem o seu corpo, o seu nome, a sua intimidade, a sua privacidade, a sua liberdade, valem durante toda a sua vida. Quando a gente é criança e tem menos de 18 anos de idade, quando a gente é adolescente, a gente também tem esses direitos. Esses direitos surgem para a gente do nascimento. Só que nesse período, alguém exerce esses direitos pela gente, já que a gente não pode agir sozinho. Mas quando você atinge a maioria de idade, esses direitos são seus. Então, você vai encontrar no Estatuto garantia para a sua liberdade, garantia de não discriminação, garantia de você conviver com as pessoas, garantia de você ter acesso preferencial para serviços públicos e proteção à sua saúde, à sua integridade física e à sua intimidade. Francisco, a gente tem uma área que hoje é pouco explorada, que diz respeito à atuação do idoso nos meios digitais. E muitos idosos não foram educados porque nasceram numa época analógica que não havia plataformas digitais para os perigos desse mundo digital. Então, quem é que hoje são as pessoas que são alvo preferencial para golpes no universo digital? Em geral, aposentados, que têm o dinheiro todo mês certinho que vem do seu benefício e acabam sendo a vítima preferencial para esses estelionatários que trabalham no universo digital. Isso é um exemplo de que a sociedade evoluiu e evoluiu tão rápido que a legislação não conseguiu acompanhar e a gente, enquanto sociedade, ainda está despertando para o problema. Isso a gente tem que tomar cuidado. Tá? Mas os direitos do idoso são os direitos de qualquer cidadão brasileiro, sem distinção. Aliás, eles ainda têm prioridade em várias situações. O que é que a gente precisa? É exercer, fazer valer esses direitos. Doutor Marcos, lamentavelmente, a gente já está chegando ao fim do nosso programa. Uma pena mesmo, porque os ensinamentos hoje varia. Mas a gente tem ainda um espaçozinho para você fazer suas considerações. Eu acho que a gente tem que levar em consideração o que é que está em discussão hoje no Brasil. Por exemplo, no começo desse ano, a gente discutiu no Supremo Tribunal Federal a capacidade do idoso de definir qual era o regime de bens que ele queria para viver. Parece que o idoso com mais de 60, 70 anos não namora, não tem relacionamento, não tem capacidade para escolher como é que ele quer dividir a sua vida com o seu companheiro, com a sua companheira. E o Supremo Tribunal Federal deu um passo nesse sentido, quando disse o seguinte, olha, a lei estabelece que a partir dos 70 anos, em princípio, o regime de bens para pessoas que vão ficar juntas é o regime de separação, cada um fica com o seu. Mas a critério das próprias pessoas, dos conviventes, dos companheiros, de marido e de mulher, você pode escolher um regime diferente disso. Tá? Veja, isso se colocou um ponto final numa discussão que vem se arrastando nos últimos 22 anos no Brasil. A gente vai passar também a discutir que no universo digital a gente passa a ter uma nova fronteira. O que é que você quer que aconteça com as suas informações nas redes sociais depois da sua morte, quando você não estiver mais aqui? E isso hoje é objeto de estudo de muita gente que trabalha na área do envelhecimento. Terceiro aspecto que a gente vai definir, ou seja, primeiro eu defini a liberdade patrimonial em relação ao relacionamento. Isso. Depois eu estou discutindo a sua presença digital. O que é que você vai pretender fazer com o que você faz nas redes sociais enquanto você está por aqui. E terceiro, a figura do testamento vital.
Mas não é aquele testamento que o meu carro fica para fulano e a minha casa fica Beltrano, tá? Se você tem que ter uma vida digna, como é que vai ser o final da sua vida? Você vai querer ser entubado? Você vai querer determinados tratamentos que não vão curar a sua doença, mas que apenas vão prolongar o que é inevitável? Eu não estou falando de suicídio, eu não estou falando de eutanásia. O que eu estou falando é o que se chama obstinação terapêutica. Tá? Você, infelizmente, contrai uma doença que é crônica, não tem cura, a doença vai evoluindo e tudo que o médico pode fazer é esticar uma situação que para muita gente é equivalente a sofrimento, e apenas isso, tá certo? E a questão é o seguinte, até onde você vai? E se você não puder ter condições de decidir o momento de parar o tratamento, em quem você confia para fazer isso? Imagine que a maioria das pessoas nunca teve essa conversa com os seus filhos, nunca teve essa conversa com o seu companheiro. E aí a pessoa adoece de repente e às vezes na própria família fica aquela confusão sem você saber como é que você vai lidar com isso. Hoje a gente tem instrumentos jurídicos para que você possa fazer o que a gente chama diretiva antecipada de vontade. Tá? A partir do diagnóstico de um problema de saúde, que pode evoluir e levar você à morte, ou pode aparecer uma cura daqui a 6 meses. Antes dos cuidados paliativos. Antes dos cuidados paliativos, incluindo os cuidados paliativos também. O que você pode definir é um procurador para cuidar dos seus interesses de saúde, que talvez não seja o seu filho ou sua esposa, porque eles não têm equilíbrio emocional para pensar nessas situações. Talvez seja um médico da sua confiança. Talvez você queira já estabelecer que tipo de tratamento você topa se submeter e que tratamentos você prefere não passar por eles. Tá? E o que é que vai gerar isso? Vai gerar o exercício da sua autonomia como paciente. Porque esse é outro problema com o idoso. Parece que a vontade do idoso não é considerada. O que o filho pensa e o que o médico pensa tem que ser imposto para o idoso ou para a idosa naquela situação. A vida é de cada um, é um direito indisponível, tá certo? O corpo é de cada um e é indisponível. Então, enquanto for possível a pessoa exercer a autonomia, ela precisa exercer. Autonomia para os negócios, autonomia para a sua presença digital, autonomia para você definir o fim da sua vida. Eu não estou falando de morte, eu estou falando de como é que você vai viver os seus últimos momentos. São esses 3 eixos que têm ocupado as pessoas que pesquisam sobre idoso na doutrina brasileira hoje. A gente precisa saber viver muito mais ainda, aprender, como essa aula de hoje, né, meu pessoal? Linda aula de hoje. Muito obrigado, doutor Marcos, pela sua presença aqui no programa Saber Viver 60+. Ao nosso telespectador, muito obrigado pela sua companhia e até mais.